Hoje vamos explicar todos os titãs fundadores em Attack on Titan. Existem alguns titãs muito interessantes para mostrar e vamos mostrar todos eles, começando com a garota que trouxe a Era dos Titãs para o mundo, Ymir Fritz. Ymir foi a primeira pessoa a obter os poderes dos titãs. Ela foi a primeira titã fundadora, por isso ela foi nomeada de Ymir a fundadora. Ela tem um passado muito triste e interessante, e para entender melhor seus poderes, teremos que passar pela sua história primeiro. Por volta de 2000 anos atrás, a aldeia de Ymir foi atacada e escravizada pelos Eldianos, que também assassinaram seus pais. Em uma noite, Ymir abriu o portão para um curral, permitindo que alguns porcos escapassem. E mais tarde, o rei Karl Fritz questionou os escravos sobre quem era o culpado. E os escravos apontaram para Ymir, que foi liberta apenas para ser caçada por esporte. Ferida e exausta, Ymir encontrou uma árvore extremamente grande com um abismo em sua base. Procurando abrigo, ela entrou e caiu em uma poça de líquido. Lá, uma misteriosa criatura parecida com uma espinha fundiu-se com Ymir e a transformou no primeiro titã. Com seu poder recém-descoberto, Ymir voltou a servir ao rei e usou seu titã para cultivar terras, construir pontes e acumular riqueza para os Eldianos. Sob o seu comando, ela também destruiu os exércitos rivais de Marley. Para recompensar Ymir por seu serviço, Fritz a levou como sua mulher. E não muito depois de terem 3 filhas, Maria, Rose e Sina, durante esse período, Ymir cresceu para amar e cuidar genuinamente de seus filhos. Apesar de seu comportamento e atitude em relação a Ymir, 13 anos depois de adquirir o poder dos titãs, Ymir morreu enquanto tentava parar uma tentativa de assassinato ao rei, mas depois se viu uma misteriosa terra estéril. O rei Fritz forçou suas filhas a comer o resto de sua mãe, na tentativa de preservar o poder dos titãs, que ele ordenou que suas filhas se reproduzissem continuamente e que seus filhos comam suas espinhas após a morte e perpetuem esse ritual de criança para criança. No sangue de Ymir não morreria, e Eldia poderia governar o mundo para sempre com seus titãs. O poder de Ymir foi dividido em 9 titãs, e ela continuou a servir seus descendentes, construindo titãs sempre que invocam o poder dos titãs. Mas quão poderoso era Ymir realmente? Bem, Ymir foi a primeira titã e a única a possuir o poder completo de todos os titãs. Todos os que vieram depois dela meramente possuíam fragmentos de seu poder. Seu corpo de titã era imenso para os padrões de titãs. Usando sua imensa força, ela poderia facilmente acabar com as forças de Marley. É dito que ninguém superou Ymir e que, como Ymir morreu com 13 anos depois de despertar seus poderes, ninguém com o poder titânico pode viver além disso. Esse fenômeno é conhecido como a maldição de Ymir, e após a morte dela, seu espírito viveu nos mundos, onde a coordenada reside. Ela é responsável por todas as transformações dos titãs ao longo da história. Sempre que o poder dos titãs é invocado, ela constrói os corpos dos titãs a partir da areia deste mundo. Ela também é responsável pela regeneração e reesculpiu o corpo de Zack depois que ele foi explodido. Ela leva muito tempo para criar esses corpos. Zack diz que ela levou anos para construir um único corpo humano para ele, mas porque o mundo em que ela vive transcende o tempo, o processo foi quase um instante no mundo físico. De acordo com Zack, Ymir pode criar qualquer coisa, até correntes que representam um voto de renúncia à guerra. Ymir também é a fonte do poder do titã fundador, de controlar outros titãs para criar os titãs das muralhas, para alterar o corpo dos súditos de Ymir. Todos os feitos dos titãs fundadores são feitos por Ymir, depois que ela recebe a ordem por um grito, ou pessoalmente através do mundo onde Ymir reside. No entanto, porque Ymir era escrava de Fritz, ela só ouve os comandos da família real. Assim, só a família real pode usar o poder do fundador. Fique atento que ainda temos muitos titãs interessantes para mostrar. Karl Fritz. O próximo da nossa lista é Karl Fritz,
também conhecido como o Rei das Muralhas. Ele foi o 145º rei de Eldia e foi o responsável por sua queda. Mais de um século antes da história principal começar, Karl Fritz era o rei e herdou o poder do titã fundador. Por muitas centenas de anos, várias famílias subservientes à família Fritz estavam constantemente em guerra, uma com as outras pelo controle dos 8 titãs. Uma guerra civil da qual Karl Fritz se envergonhava. Em vez de seguir o método de seus ancestrais e usar o titã fundador para manter a ordem na nação de Eldia, o rei Fritz conspirou com os guardiões da família Tybur, do martelo de guerra, e os Tybur fabricaram o herói de Marley, cujo nome era Helus. Enquanto o mundo foi levado a acreditar que Helus começou a guerra civil odiana, o rei Fritz mudou a capital do ancião para a ilha Paradis. Enquanto a guerra acontecia no continente, o rei usou o poder do titã fundador para colocar incontáveis titãs na construção de 3 muros, Maria, Rose e Sina, ao redor do último território remanescente de Eldia, no qual os súditos de Ymir poderiam finalmente viver em verdadeira paz com o povo de Eldia. Reunido dentro dos muros, Karl Fritz usou seu poder novamente para alterar as memórias de todos os súditos de Ymir, apagando todo o conhecimento sobre o mundo fora das muralhas. A fim de proteger a família real, o rei Fritz nomeou a família real para a família Reis, que viveria escondida como nobre, enquanto uma linhagem diferente levaria o nome de Fritz. O titã de Karl Fritz tinha muitas habilidades, como já mencionamos. Sua habilidade mais poderosa era de criar um exército infinito de titãs colossais que poderiam destruir o mundo inteiro. Além das muralhas, mas além de seu poder de criar titãs, ele também era capaz de transmitir suas memórias para um membro desconhecido da família Fritz após a morte. No entanto, eles e todos os seus herdeiros também herdaram sua crença de que um mundo governado por titãs seria a verdadeira paz. Esta influência é tão forte que mesmo as pessoas que queriam parar os titãs mudaram de ideia quando receberam o poder, decidindo não fazer nada e recusando-se a revelar a razão até para suas próprias famílias. Uri Reis era o irmão mais novo de Rod. Como seu pai era o herdeiro do titã fundador, Uri-Rod implorou a ele para libertar a humanidade de sua tirania, mas ele sempre recusou a fazer ou não explicava o porquê ele não iria. Algum tempo depois, Uri se ofereceu para ser o próximo fundador, com a intenção de usá-lo para parar os titãs. No entanto, depois que ele herdou o poder dos titãs e as memórias do mundo de seu pai, agora podia dizer por seus olhos que ele havia herdado essa mesma ideologia. Assim como seu pai e todos os outros reis antes dele, Uri se recusou a parar os titãs e a contar todas as memórias perdidas da humanidade. Algum tempo depois, Kenny descobriu que Uri era o verdadeiro rei, localizou e tentou matá-lo. No entanto, ele foi parado por Uri, que o pegou com a mão de seu titã. Kenny não desistiu depois disso, jogando uma faca em Uri e apontando sua arma para ele. No entanto, mesmo depois disso, Uri poupou sua vida. Uri, com a faca presa em seu braço, se curvou diante de Kenny e se desculpou por causa de sua acusação de sua família e suas tentativas frustradas de criar um paraíso dentro das muralhas. Kenny, surpreso, se perguntava como um ser tão poderoso como Uri poderia se curvar diante de alguém como ele. Daquele ponto em diante, Kenny não foi apenas seu guarda-costas, mas também um amigo próximo. E Kenny cessou os ataques da linhagem da família Arkman. Por causa de seu sangue real, Uri tinha todas as habilidades do titã fundador e podia manipular as memórias dos súditos de Ymir. Rod chamava esse poder de invencível. Frida Reis. Frida é a filha mais velha de Rod, meia-irmã de história. Ela era a verdadeira rainha das muralhas e herdou seu poder do anterior mencionado Uri.
Ela estava presente com a família Reis na noite em que Grisha Jäger invadiu a capela deles. Ela escutou como Grisha implorou a família Reis para protegê-los contra a invasão dos titãs após a queda de Maria. Por um momento, Frida parece disposta a concordar com o pedido de Grisha, mas então ela parece ser forçada a mudar de ideia devido à vontade do primeiro rei. Ela então discute com Grisha da posição do primeiro rei, afirmando que a humanidade dentro das muralhas deve perecer para proteger a humanidade além delas. Ela tenta deter Grisha, afirmando que mesmo que tome o fundador dela, ele não poderá exercer seu poder. Já ciente disso, Grisha compartilha com Frida a habilidade de seu próprio titã de ver a memória de seus futuros herdeiros. Ele diz a Frida que no futuro estabelecido a eles, ele comerá o fundador e acabará com a linhagem da realeza, mas hesita devido ao fato de ter que matar crianças. A família de Frida pede que ela mate Grisha enquanto ele está vulnerável. No entanto, Grisha resolve se transformar. Antes que isso seja possível, Frida se transforma no titã fundador e luta contra o titã de ataque de Grisha. Ela acaba sendo derrotada por Grisha e comida por ele, ganhando assim seus poderes e memórias. Grisha então começou a massacrar sua mãe e irmãos, com apenas seu pai escapando do massacre. Grisha Jäger. Por muito tempo, Grisha foi um personagem misterioso para todos nós nas primeiras temporadas. Não sabíamos nada sobre ele, mas depois de aprender sobre seu passado, finalmente entendemos o quão importante ele era para toda a história de Attack on Titan. Como um Eldiano vivendo em Marley, que ele seguiu os passos de seu pai e tornou-se um médico, viveu na zona de internamento e mais tarde se juntou aos restauradores de Eldia. Depois de ser traído pelo seu próprio filho, foi enviado para a Ilha de Parádise juntamente com sua esposa para serem transformados em titãs puros. Felizmente para ele, foi salvo pela Coruja, o líder secreto dos restauradores de Eldia. A Coruja o escolheu como o sucessor do titã de ataque e o confiou a missão de salvar o Império de Eldia, entrando nas muralhas e roubando o titã fundador. Grisha passou anos dentro das muralhas, tratando das famílias nobres, procurando informações sobre a família real. Ele até começou sua própria família e teve um filho chamado Eren, que ele nomeou em homenagem à Coruja. Depois de anos de busca, ele finalmente encontrou a Capela Reis e enfrentou a família real. Pouco depois de matar Frida e obter o titã fundador, mesmo que ele possuísse o titã fundador, ele não poderia usar suas habilidades. E como ele não tinha sangue real, nunca o vimos em sua forma de titã fundador, pois ele passou para Eren logo depois. Mas como ele não tinha sangue real, ele provavelmente teria a mesma aparência em sua forma de titã de ataque, como ele fez em seu ataque à capela. Eren Jäger. Com o poder do titã fundador que Grisha roubou da família Reis, Eren possuía as habilidades do titã fundador, mas não conseguiu usá-las já na primeira vez. Eren conseguiu usar o poder do titã fundador completamente por acidente. Ele tocou a palma da mão do titã de Dina Fritz, fazendo com que todos os titãs a atacassem e a devorassem, e colocando os mesmos titãs contra Bertholdt Reiner. Por possuir os poderes do titã fundador, Eren se fez o alvo para todo o país de Marley. Seu principal objetivo era capturá-lo vivo. Assim, foi um tempo depois, quando ele conheceu Ymir, a fundadora, pela primeira vez, que ele foi capaz de acessar todos os poderes do titã fundador, que ele convenceu a Ymir a emprestá-lo, e com suas novas habilidades que herdou, ele liberou todos os titãs colossais que estavam dentro das muralhas, iniciando o chamado Estrondo, utilizando totalmente os poderes do fundador. Ele foi capaz de se comunicar telepaticamente com todos os súditos de Ymir, declarando guerra com o titã fundador ao mundo inteiro. O titã de Eren era drasticamente diferente do titã fundador de Ymir Fritz, ou de qualquer outro titã que vimos até agora. Sua fundação, a formação do titã, era absolutamente enorme. Ele era sem dúvidas o maior titã que já existiu. Parecia que era feito completamente de ossos. Era uma caixa torácica gigante sem carne.
A única parte de seu titã que tinha carne é a cabeça, e que, embora fosse significativamente deformada, dentro do titã de Eren, a cabeça foi desconectada em seu torso, tendo sido decapitado, e reunido pelo poder de Ymir, ele se moveu com a ajuda da caixa torácica, que estava espalhada até o chão. Era rápido o suficiente para manter os titãs colossais em marcha. As habilidades mais importantes e únicas que Eren possuía e que não vimos até agora é de convocar todos os usuários anteriores em suas formas de titãs. Durante os capítulos 135 a 138, podemos ver muito deles, como Bertold, Paul, Grisha. Além disso, podemos ver muitos titãs que nunca foram mostrados antes. É seguro dizer que, além de Ymir, Eren era o titã mais forte de toda a história, com a capacidade de destruir o mundo inteiro se ele quisesse. Mas, ao invés disso, ele escolheu dar à humanidade a chance de revidar. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seu like se gostou para me trazer mais conteúdos desse tipo. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!